Vamos dar voltas de amor na esplanada. Volta, por favor. Faz falta o sabor de te ter aqui por perto. Pra cada risada tem uma dor, eu sei. Tudo vai passar, mas passa melhor se você tá aqui bem perto. Bom, menino bom, coração puro, cheio de calor, de um sábio tom, sabido som dos teus conselhos que minha dor curou. Quero poder sempre te ver pela janela do retrovisor e lembrar que eu sei sempre vai ser meu irmão. Me dá a mão, vamos cruzar a répia do louvor, sempre lembrar de retornar pra onde o nosso peito acalentou. As tempestades vão vir com força, mas não me apego, não. Que a cor do teu sorriso vai trazer o sol de volta. A tempestade vira brisa enquanto damos nossa volta. Cabeça vazia, o tempo passa e nós nem nota. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Catiene, sou psicoterapeuta sistêmica e consteladora familiar. Eu venho aqui falar do autocuidado com a nossa criança interior, esse ser que atua e existe na nossa vida e que precisa ser olhado, ser visto, ser incluído. Quando eu fiz o mestrado, eu estudei sobre crianças em situação de proteção pelo Conselho Tutelar. E ali eu pude ver como ainda maus tratos, violências, negligências estão tão presentes na nossa sociedade e as sequelas que isso vão ficando ao longo da vida. Eu posso hoje olhar para tudo isso também do lugar de terapeuta ao atender meus clientes. A criança interior ferida, ela também fere. É uma criança que também magoa, que também rejeita, que também abusa. E é desse lugar, desse adulto que precisa amadurecer e olhar para esta criança ressentida, magoada, de 5, 6, 7 anos de idade, que eu os convido para essa introspecção e essa vivência, porque quando somos pequenos nós idealizamos muito os nossos pais, mas eles são seres humanos que estão como nós evoluindo e que cometem muitos erros. Se você teve uma família que lhe protegeu, que lhe deu tudo do bom, do melhor, que te deu uma vida de propaganda de margarina, agradeça. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas se você teve pais violentos, pais que o maltrataram, o negligenciaram, abandonaram, você precisa olhar para isso e entender por que eles são, por qual aprendizado você ainda precisa passar para integrar essa história de vida e liberar esses dois seres tão importantes que lhe trouxeram para esta vida desse lugar, desse aprendizado. Você veio com a missão de aprender sobre autoestima, sobre o alto valor, sobre o alto respeito. Qual é a causa de ter nascido em um ambiente hostil e que lhe agrediu? Vamos então cuidar disso e nesse momento eu peço que você busque respirar profundamente, se concentrar 3 vezes e vá se transportando para alguma imagem da sua infância onde você foi muito feliz,
Tente notar em algum momento da sua vida, quando você foi muito feliz, e se conecte com esse aqui e agora, com esse momento de felicidade plena. E respire e inspire e expire profundamente esse sentimento de bem-estar, de alegria, de leveza, de contentamento que você sentiu em algum momento. Foi o nascimento de um filho, foi um momento que você conseguiu algo que você queria muito, ou foi no encontro amoroso, ou no momento místico. Veja qual é a sua conexão e sua memória mais profunda de amor. Fique nela. Inspire e expire essa memória de amor e vá trazendo calmamente para perto de você o seu menino, a sua menina, que ficou lá atrás. Diga a ela que aqui é um lugar seguro e confortável e que ela já pode dizer tudo o que ela está sentindo. Se ela ainda está magoada com o pai, com a mãe, o que foi que a magoou? Peça perdão a ela por ter deixado tanto tempo ela esquecida num canto, sem a sua devida atenção. E assim, calmamente, olhe nos olhos dela e vá trazendo ela para perto de você, para o seu peito, incluindo ela no seu coração, sentindo que ela está aqui com você, e dê toda a continência que você puder dar. Diga a ela que você vai cuidar dela, você vai dar todo o amor e toda a atenção que ela precisa. Fique abraçado com a sua criança, cuidando dela. Peça a ela perdão por ter deixado ela tanto tempo sozinha, abandonada. E agora, desse lugar de carinho e afeto pela sua criança interior, diga a ela que vocês vão fazer um passeio. E vai ser um passeio em um lugar muito querido, um lugar que ela gosta muito de ir. E leve ela para aquele lugar que ela sempre gostou de brincar, de rir, de ser feliz. Deixe ela muito à vontade nesse lugar. Depois que ela estiver se conectado com esse lugar, diga a ela que vocês vão receber uma visita importante. E aí, nesse momento, sinta que vem em sua direção 2 pessoas, seu pai e sua mãe. Olhe para eles, peça para sua criança olhar, e à medida que você vai em direção a eles, você agora chega perto e diz: pai, mãe, eu sinto muito por todo esse tempo que eu guardei mágoa, rancor, ressentimento de vocês. Eu sinto muito por toda essa relação marcada por negatividades e sofrimento. Eu os libero de ter vindo ao mundo com esta lição para que eu aprendesse a me amar, a me respeitar, de terem representado até aqui esse papel, onde através dele eu pude evoluir e me desenvolver e me tornar um ser humano maduro. Eu sinto muito por todas as negatividades que um dia nós trocamos. Eu sinto muito por todas as vezes que eu quis não ser sua filha, seu filho. Eu sinto muito e eu perdoo vocês por todas as ofensas, dores e mágoas e ressentimentos que um dia, equivocadamente, vocês me causaram. Eu me abro para o perdão e a minha criança interior também. Eu agradeço meu pai, minha mãe, por cada coisa que vocês me deram, e agradeça por tudo. Se você recebeu roupa, presente, escola, comida, abrigo, tudo que eles puderam dar. Agradeça, agradeça, sinta nesse momento você agradecendo cada coisa que eles te deram. Eu agradeço por tudo que vocês me deram e agradeço especialmente pela vida. Através dela eu posso estar aqui, essa vida que veio de mão em mão e que chegou até a mim, trazida por vocês. Eu agradeço de coração a vida que vocês me deram. E eu os amo, meu Pai. Se você não puder dizer que ama, diga que você está aberto para o amor. Eu abro o meu coração para amar vocês do jeito que vocês são e os libero de todas as minhas projeções infantis. Eu e a minha criança interior abrimos os nossos corações para aceitar vocês do jeito que vocês são e liberá-los de todo esse aprendizado que agora eu integro comigo.
E assim vai até seu pai e a sua mãe, junto com a sua criança, e dá aquele abraço e ficam todos ali nutridos, unidos naquele sentimento de amor, de inclusão, de pertencimento, de hierarquia, porque eles são maiores, eles vieram primeiro. E deixa esse amor invadir, esse amor tomar vocês. E assim você toma o seu pai, você toma a sua mãe. E eles lhe abençoam. Eles abençoam suas vidas, desde que sua mãe abençoe seus projetos, sua vida, seu pai, o seu caminho. E você recebe a bênção que eles têm para dar. E agradece. E diz a eles que a sua maior gratidão vai ser fazer o melhor com a vida que eles lhe deram. E assim você e sua criança se despedem dos seus pais, cada um segue o seu caminho. E à sua frente abre um lindo caminho, florido, próspero, abundante. Você olha para frente e a partir de agora, de mãos dadas, com as rédeas da sua vida, cuidando da sua criança interior, você se compromete a fazer o melhor por ela, sempre incluindo e amando e tomando no seu coração os seus pais e a sua criança. Gratidão, obrigada, Michele, pela oportunidade. Forte abraço. Bom dia a todos. Hoje temos nossa live sobre o tema política e resistência, né, que é super importante, se falando de teatro oprimido, já que foi um elemento fundador, né, que poderíamos colocar, além desses dois termos, política, resistência e arte, e teatro. No caso, hoje, né, vamos conversar com 3 pessoas, em uma mesa bem internacional, e teremos a possibilidade de conversar sobre essa política e como fazer política em situação de resistência e como atuar numa situação delicada, politicamente falando, mas também, mesmo em democracia, como se pode colocar essa resistência em foco, né? Caso com o teatro oprimido. No caso, agora, vou apresentar quem vai falar nessa mesa. Temos 3 debatedores, temos Carlos Matias, depois a Shima Ganguili e depois o Mamadou Diol. No caso, o Carlos Matias vai começar, ele é arte educador e ele trabalha na rede pública como professor, mas também como militante e educador popular no MSTB. E ele tem uma pós-graduação em arte e educação na Bahia, na UFBA também, e ele vai a experiência dele nesse tema, né, política e resistência. Agradece. A palavra é sua. Bom dia a todos, todas, todos. Agradecer a mesa, né, os debatedores, Mamadou, muitas saudades. Sempre os meninos estão falando dele. A Cristine, que está aí mediando, né, a senhora Shiva, e a todos do Gesto, da Agitou, né? Você já adiantou, Cristine, eu sou militante, estou como militante do movimento e meu começo no movimento é quando eles constroem dentro do bairro que eu moro, que é o subúrbio ferroviário, eles ocupam um terreno que é em desuso, sem movimento social algum,
Eles ocupam esse terreno, que antes era chamado Cidade de Plástico, porque a ocupação foi toda construída com lonas, com plásticos. E os próprios moradores, ocupantes do movimento, deu esse nome. A partir disso, construíram um pré-vestibular. Eu estava, naquela época, estudando, saindo do ensino médio, e esses membros do movimento, coordenadores, criaram esse pré-vestibular para entrar na universidade, e eu ingressei e aí descobri o Movimento Sem Teto da Bahia. E aí estou lá, quer dizer, fui um dos primeiros alunos, educandos a ingressar na Universidade Federal da Bahia, fazendo licenciatura em artes cênicas, e entro em 2006. E aí retorno ao movimento, depois da minha formação, mais assim, para trabalhar com o jovem, com todas as pessoas do movimento. O Movimento Sem Teto da Bahia, MSTB, é um movimento que foi em 2003, ele surge em 2003, justamente quando o nosso Lula entra, né, vence as eleições como presidente em 2003, e aí o movimento, diante de toda a construção histórica do Brasil, ele enxerga aí uma forma de organizar um grupo para reivindicar o direito à moradia, que aqui está na Constituição. O 6º artigo da Constituição, ela fala sobre isso, né, que a gente tem direito à moradia. E aí as pessoas, né, o Movimento Sem Teto, na verdade, ele é construído por pessoas que são mal remuneradas, trabalhadores autônomos, pessoas que moram em situação de risco, que moram embaixo da ponte. Essas pessoas que não têm garantido o direito à moradia se organizaram em 2003. O Sem Teto da Bahia é isso, é composto por essas pessoas. E a gente faz um recorte, na verdade, histórico, que a gente fala que desde quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, desde aí a gente não tem esse direito, não se dá direito a quem foi escravizado, como os índios e os africanos, não se deu o direito, eles, nesse processo também de ter casa, ou de voltar, retornar, no caso dos nossos irmãos africanos. A gente dá esse recorte, mas eu gosto sempre de falar ali de 1950, quando começa as indústrias, as multinacionais entrarem no país, com isenção de impostos, né? E quando isso acaba, a grande aglomeração de pessoas que chegam a trabalhar, essas isenções dessas empresas acabam, e aí não tem para onde ir, vão começando a invadir os espaços de Salvador, e aí se começa aí uma grande revolta. Então, de todos os presidentes que entraram, desde Figueiredo, que eu falo de 1980, quando acaba a ditadura do Brasil, até Fernando Henrique Cardoso, não se pensou em nenhum projeto para atender, que garantisse a moradia para essas pessoas. E quando o Lula entra, por ser um partido de esquerda, né, a gente ia cobrar muito mais. E assim ele fez. Então, o movimento, em 2003, a partir das mulheres, né, a gente consegue juntar 700 pessoas e vai para frente das secretarias municipais daqui, que trabalha com a questão da habitação, reivindicar esse direito. E aí vai, por aí vai. A nossa experiência com o TO no movimento, ela começa, eu sempre gosto de falar, de uma narrativa, uma repetidas vezes narrativa de um dos coordenadores, que a gente chama ele de Pedro Mamão, acho que Mamadou conheceu ele, que ele sempre falava de uma experiência que ele teve no Rio, quando ele estava também se formando, que quando ele começa a falar, eu entendo que foi o Teatro do Invisível, porque ele conheceu o Boal ali na década de 80, provavelmente,
e ele faz uma cena no ponto de ônibus falando sobre essa condição do transporte, alguma coisa assim. E quando ele falava, né, que as pessoas que estavam ali na rua se envolviam com a cena, mas eles nunca diziam que era uma cena de teatro. Aí começa, no meu caso, no cursinho pré-vestibular, ele falando, a entender que teatro era esse, né? Já no cursinho pré-vestibular. E isso aí foi aí em volta de 2004, 2005. E quando a gente teve o primeiro acesso ao teatro com a oficina, foi com Bárbara, e aí uma outra coordenadora do movimento, que é Ana Vanesca, ela, a partir das parcerias que nós tínhamos, consegue trazer Bárbara para cá. Isso aí por volta de 2005, 2006. E aí Bárbara faz uma oficina com os membros do movimento, né, pessoas adultas, e a gente tem o primeiro contato com teatro do oprimido, com jogos de teatro oprimido, teatro fórum e tal. A partir dali a gente pode. Teatro é o que a gente quer fazer. De verdade, esse teatro tem tudo a ver com o movimento. E aí a gente vai, depois, em 2009, um grupo se forma, um grupo de teatro se forma dentro do movimento Teatro do Oprimido, que aí é uma experiência que acontece a partir de uma formação política com as pessoas envolvidas no MSTB, e aí entra os parceiros da SAJU, né, que é um grupo de pessoas que faziam direito na UFBA, né, que tem essa parceria com o movimento, o pessoal do SEAS, algumas instituições do IFBA, e aí entra a TEL e outras pessoas, para fazer essa formação política, e aí leva ao teatro e consegue construir um grupo que vai apresentar em outras ocupações, usando o tema de a reintegração de posse. Porque quando a gente ocupa um espaço, né, isso é uma ação direta do movimento, espaços que estão vazios, que estão em desuso, prédios, terrenos, essa é uma ação direta, e aí o TO entra aí também contribuindo com essa ação direta de reivindicação do direito à moradia. E aí se faz uma peça falando sobre a reintegração de posse e apresenta nas ocupações um processo de formação, processo até de exercício da SESI, que eu gosto de dizer, né? E isso repercute, as pessoas começam a se envolver e tal. E logo depois disso, que aí foi em 2009, a gente tem acesso ao TO, agora com a formação dos jovens. E aí se cria uma comissão pedagógica, junto com os parceiros do movimento e coordenadores do movimento, e vai agora se pensar a juventude, em 2009. E aí começa a se trabalhar com TO, com jogos, e aí a gente conhece Julian Boal, que tem uma experiência com a gente, né, em um projeto que a gente consegue fazer com a Rosa Luxemburgo, uma instituição alemã, e traz Julian Boal, e também traz o Mamadou. O Mamadou teve uma experiência com a gente, e quando ele chega aqui, que ele conhece uma parte da juventude, que ali foi um processo muito importante, porque já tinha o pessoal dessa comissão, com as parcerias, já tinha eu chegando, assim, mais para trabalhar com a juventude, e a gente conhece, a partir de um projeto, Julian Boal e o Mamadou, duas formas de se fazer TO muito interessantes. No caso de Mamadou, a gente faz oficina com ele, né? Lá, tanto o processo quanto o resultado criativo é apresentado no Instituto Goethe, e a gente fez oficinas e conheceu um pouco do trabalho de Mamadou, como ele faz,
e a gente está vivendo um momento, foi muito interessante falar isso para o Amadou, que ele talvez chegou com uma coisa projetada, assim, e percebeu os conflitos internos que existiam no movimento e conseguiu fazer um trabalho de TO a partir, percebeu dos conflitos que existiam dentro dessa juventude, dentro do movimento, e aí foi muito interessante. É um exercício da SESI, eu digo isso porque a gente trabalhou as questões internas, por exemplo, de reintegração de posse, mas também de relação pessoal que existia entre a juventude. E o interessante é que nesse trabalho a gente conheceu um pouco do que é Senegal. Os meninos, nas suas curiosidades, faziam perguntas que, no imaginário deles, que eles tinham de países de África. E Mamadou, a partir do TO, né, a partir de conversas, a gente começa a desconstruir esse imaginário da juventude em relação à África, né? E aí, encantador. Tem um outro olhar de África ainda bem. Então, Mamadou. Aí, em 2018, a gente participa da nossa primeira GITOU, Jornada Internacional, e de uma coisa muito interessante, porque eu acho que é a chegada de Lico aqui na UFBA, e a gente consegue fazer essa parceria. Em 2018, a gente faz parte da mesa, e aí a gente traz Dona Mira, Ana Vanesca participa dessa mesa, a gente participa das oficinas, também fizemos apresentações na GITOU, ainda ali. Com esse processo que foi agora em 2018 também, conhecer Mamadou, participamos do Fórum Social Mundial, tudo nesse período aí, a gente vem para 2019 mais forte na GITOU. E a gente ter, além de participar das mesas, a gente conseguiu levar a GITOU para dentro de uma ocupação nossa, chamada Manuel Faustino. Então, a gente participou nessa GITOU de 2019, desde a construção dela, né, ali coordenada pelo grupo que Lico construiu, desde a construção do projeto para conseguir verba, conseguir material, desde dessa parte até a parte de formação de mesas, apresentações e oficinas. Nesse período, a gente tentou até trazer a Cor do Brasil, mas não deu certo, né? Mas, mesmo assim, Cachalote e Alessandro participaram do evento e montaram trabalhos para apresentar lá na ocupação. Eu gosto de falar que 2019 foi muito importante porque a gente construiu foi uma formação, na verdade, porque dentro da Manuel Faustino, a gente fez uma mesa onde tinha Cida Falabella, atriz vereadora, e nessa mesa a gente colocou a Dona Mira, colocamos duas meninas da juventude negra da gente, que era Maria e Roseane, e Cida falou muito, enfatizou muito sobre a questão da bancada coletiva, qual ela, como vereadora, conseguiu, e como eles trabalhavam com o TO, Teatro Legislativo, nessa forma de fazer política partidária. E isso foi muito interessante, porque hoje a gente tem uma bancada coletiva disputando uma vaga na Câmara de Vereadores esse ano aqui em Salvador, com justamente Dona Mira, a Maria, que está nessa bancada coletiva, a Maria representando a juventude negra, a juventude do movimento, e Dona Mira representando a questão do movimento sem teto, de tudo que acontece, desde o racismo ambiental, todas as demandas
que a gente defende, dá uma esperança, porque a gente aqui estava meio morno, né? A gente é um movimento que tem a autonomia como princípio em relação a Estado, em relação a ONGs, em relação a partido. Entretanto, a gente tem no que a gente se aproxima dos partidos que são progressistas, dos partidos de esquerda que são progressistas. E orgulho de dizer que hoje a gente se aproxima do que tem de mais coerente em relação a partido, em relação à esquerda no nosso país. E aí a gente faz uma bancada nesse sentido. Né? Fomos uma instituição que mais criticou, questionou a esquerda quando ela entra no poder. Aqui em Salvador, a gente tem no governo a esquerda, mas a gente faz muitas críticas, né? Essa esquerda que entrou e colocou seu estilo keynesiano de ser, e que a gente não concorda, justamente porque a gente sofre com isso. Né? Apesar da gente ter o Lula, que entra em 2013, consegue dar conta dessa questão da moradia, mas o estilo que a gente chama, ou seja, de não querer afetar os grandes empresários, eles, em parceria com o projeto de construção de moradia, coloca o que tem de mais de péssima qualidade, que não tem qualidade para construir as casas, ou o projeto vai para um espaço onde totalmente salubre, totalmente sem conseguir socializar as coisas, ou seja, onde a gente vai ter difícil acesso a questões básicas para a sobrevivência. Então, geralmente, esses empreendimentos de moradia são construídos nesses espaços, e muitas vezes tira essas pessoas dessas ocupações que nós construímos e criamos uma comunidade ali, para colocar em um lugar que a gente vai ter acesso às coisas básicas, sem falar da qualidade da construção disso. Então, é crítica. E aí, por exemplo, a gente tem agora, e até agora, a pesquisa do... mas não teve, vai ser o ano que vem, né? Mas a gente tem a gente tem um dado aqui, que eles dizem que são mais de 30 milhões de pessoas sem moradia no Brasil. A gente tem mais ou menos, segundo as pesquisas, os dados, 8 milhões que devem ser construídas de moradias aqui no Brasil. Bahia e Rio de Janeiro, parece que coincidentemente se iguala a isso, deveriam ser construídas 500 mil casas. Ali, mais ou menos, Bahia e Rio, estou comparando, né? Que deveriam hoje ser construídas umas 500 mil casas para a gente sanar esse déficit que o Estado tem de moradia. Então, se a gente tem um direito à moradia, a gente precisa que o Estado... Oi, Matias, você quer concluir agora a tua fala? Porque a gente vê muito bem na tua fala articulação justamente, né, com essa questão ao mesmo tempo de ser um cidadão atento, mesmo em situação de democracia, e um cidadão atento a todas as formas que possam ser inovadoras, justamente essa ideia do teatro legislativo que a Cida, né, colocou, e que você já, pouco tempo depois, consegue criar essa nova banca. Então, desejo muita sorte e deixo a palavra com você para concluir, já que o tempo nosso é mais ou menos de 20 minutos. Desculpe, porque é apaixonante, nós temos já que cortar. Então, incluindo isso, né, o movimento ele tem o teatro do oprimido como uma ferramenta que contribui para a nossa ação direta, que é essa de exigir o direito à moradia. Então, o TO entra aí, tanto para a gente ter essa ferramenta para saber como lidar a partir de uma estética, de uma poética, esse enfrentamento, como também os nossos conflitos internos. Então, o TO, ele
entra no nosso movimento como essa ferramenta mesmo. E a gente vai continuar estudando e fazendo as asceses sempre para um dia a gente conseguir alcançar esse objetivo, que é o direito à moradia, que não é só a moradia, mas toda a condição do poder viver bem, viver em comunidade. Queria agradecer a todos, a vocês, espero que esse pouco tempo a gente tenha conseguido colocar, né, expressar como é que o Teor está para a gente dentro do movimento, e um abraço e beijos a todos e todes. Estamos juntos, vamos lá. Microfone. Obrigado, Matias. Agradeço mesmo pela sua intervenção. Vemos o quanto o TO é essencial, né, na forma de pensar o mundo mesmo, tanto como um método que facilita a comunicação interna, como um método que facilita o viver na sociedade, né, e, num caso específico, na luta, né, das pessoas que não têm moradia. Então, vemos que o TO ele é ao mesmo tempo uma rede, né, como vemos com a presença do DIOL na Bahia, e ao mesmo tempo e a presença, por exemplo, da CIDA, que explicou o teatro legislativo no ano passado, e vemos o quanto isso é importante para conseguir ter uma forma de resistência política, né? Qual seja o tempo em que nós passamos ou vivemos. Então, agora temos a grande chance, né, de receber dois convidados internacionais, que são a Shima, né? Primeiro, a Shima Ganguly, que é cofundadora de um grupo de CPO que se chama Jana Sanskriti, na Índia, e ela também desse grupo já na Sanskriti na Índia. Então a palavra fica com ela. Shima. O Jana Sanskrit surgiu em 1985. Desde então, eu estou com esse grupo. A vida na vila, em meados dos anos 80, não era nem um pouco confortável. Não havia eletricidade, não havia telefone ou banheiro. Depois de 35 anos, agora nós temos eletricidade na vila, TV a cabo e smartphone. A vida mudou e nós estamos tentando acompanhar as mudanças. Uma coisa muito importante é que o Jana Sanskrit tem trabalhado nas mesmas vilas onde seu trabalho começou muitos anos atrás. Nós temos estado presentes na vila onde nós começamos o nosso trabalho 35 anos atrás. Então, nessas 150 vilas, a nossa presença é muito bem estabelecida no coração das pessoas. Você pode notar que a percepção da democracia, da vida dentro e fora da família é muito diferente das outras vilas, né, das vilas normais. Desde 1989, nós tivemos algumas equipes e depois nós decidimos ficar juntos numa espécie de vida coletiva. Não havia estrada nas vilas. Nós costumávamos trabalhar nos campos de arroz e percorrer milhas e milhas para alcançar uma vila e nos apresentar. Enquanto retornávamos, às vezes, nós precisávamos atravessar o rio e depois caminhar de novo para chegar na casa onde nós morávamos juntos. Às vezes, na estrada principal, nós íamos de bicicleta por 19 quilômetros e depois voltávamos, né, fazíamos a mesma distância para realizar uma única performance numa vila. Hoje em dia nós temos 30 equipes satélites, nós temos estradas, então nenhuma equipe precisa ter tanto trabalho para se locomover. Nós éramos um grupo de atores oprimidos, de vilas remotas, mas nós não sabíamos o que era teatro fórum e nem teatro do oprimido.
Em 1991, o Augusto Boal entrou no nosso teatro e na nossa vida e mudou a política do nosso teatro. Nós viemos do ativismo para a atuação. Nós não vemos uma linha que separe as duas coisas. O Teatro Fórum, para nós, não é uma sessão de resolução de problemas. Para nós, o Teatro Fórum é um espaço intelectual que inspira atores e espectadores a percorrer uma jornada intelectual e evoluir enquanto pensador crítico. Nós roteirizamos uma força intelectual no palco que quebra a passividade de atores e espectadores. Então, o teatro contínuo é mesmo fora do palco em forma de ativismo. Boal disse spect-ator e nós dizemos spect-ativismo. Ator e espectador aqui roteirizam poder intelectual no palco e eles se transformam em activistas. E espectativistas, fora do palco também. A fundação do nosso trabalho é baseada no pensamento que todo indivíduo é essencialmente intelectual, mas a maior parte deles não está consciente disso. Então, o nosso teatro ajuda as pessoas a manifestar a sua capacidade intelectual. Dentro de um período de 35 anos, o Jana Sanskrit tem se dirigido amplamente ao patriarcado nas famílias. Nosso objetivo primordial foi democratizar as famílias. Além disso, a luta por emprego, a luta pela terra, a luta contra a corrupção. Nós temos continuamente nos dirigido ao assunto, patriarcado, desde o casamento infantil, a violência doméstica, tráfico de crianças, sistema de dote e alcoolismo. Todas as equipes satélite dirigem seu trabalho ao patriarcado. Nós temos 9 equipes só de mulheres, nas quais as mulheres atuam como personagens masculinos. Nós também temos 150 fóruns só de mulheres e o mesmo número de comitê de expectativistas nas vilas. Nós não negligenciamos a demanda por uma formação estética da peça, porque nós levamos a mesma peça para a mesma plateia pelo menos 3 vezes. As intervenções dos espectadores mudam da primeira apresentação para a terceira ou para a quarta performance. Muito mais pessoas têm a oportunidade de intervir. Todas as intervenções são gravadas pelo escritor do grupo. Eles também documentam essas intervenções em audiovisual. No final do mês, a gente assiste todas as intervenções e tenta descobrir, perceber quais as opiniões mais expressadas dos espectadores e leva para o comitê de espectadores e para o fórum de mulheres, baseado no que eles atuam. A minha paixão é atuar, mesmo que eu seja totalmente coringa e que eu facilite as oficinas. Eu sou uma ativista. Eu posso fazer a moderação enquanto coringa na sessão de teatro fórum, mas eu amo atuar como atriz. Eu não prefiro ser coringa na sessão de teatro fórum. Há muitos outros atores, atrizes no grupo que adoram estar presentes no palco como atores, mas muitos deles também são muito bons coringas de teatro fórum. Eu me sinto mal quando as pessoas perguntam quantos coringas você tem no grupo. Eles nunca perguntam quantos atores tem no grupo. Como se ser coringa fosse uma habilidade superior a atuar.
A não ser que os atores, particularmente, né, os personagens opressores, sejam bem-sucedidos em problematizar a sessão de fórum, o Coringa não tem poder para moderar a sessão, para fazer boas perguntas para a plateia. Então, para mim, o teatro é uma ação coletiva onde não tem uma estrela e nem uma hierarquia. Uma estrela e nem uma hierarquia. Então, agradecemos agora a Shima, né, pela sua intervenção super interessante também, que nos mostra a pluralidade do teatro oprimido no mundo e a sua vivacidade, né, que é um movimento muito forte, né, vimos na Índia. E agora vamos apresentar uma outra fala de uma pessoa super importante para o movimento internacional, que é o Mamadou Diallo, que muitos de nós falamos de Diallo. O Diallo, ele é uma pessoa muito importante no Senegal e na África do Oeste, né? E eu conheci participando do Festival Mundial das Artes Negras, ao qual o CTO do Rio também participou. Então, ele tem fundado, né, um grupo, ele é mentor de um grupo forte do Irax, que é num bairro de Dakar, e ele criou essa estrutura em novembro de 94 para apoiar a mobilização comunitária, contra todas as opressões sociais, como ele explica, como a poluição de Rambé, que é a Baía, né, de Ran, que tem lá no Senegal, que é uma área de residência. Ele consegue, com a atividade que é do Yarax, trabalhar com o Teatro Fórum e sempre ter ações assim, regularmente com o workshop, com o Teatro Fórum, sobre vários problemas que tem sempre na comunidade ou nas outras comunidades, como uma ferramenta interativa ao serviço da comunidade, na atividade para o desenvolvimento. Então, deixamos a palavra com o João, que vai falar em inglês. Agradeço a tua presença, Dió, a palavra é tua. Aqui estamos. Obrigada, Dió. Merci beaucoup, Christine. Olá a todos, eu sou Mamadou Diallo. Não tenho nada a acrescentar na apresentação feita pela Christine. Eu queria dizer como eu estou feliz por poder estar com vocês neste evento. Foi muito interessante ouvir o Matias falando sobre o trabalho dele em Salvador, na Bahia. Eu gostaria também de saudar o MTSB da Bahia e dizer como foi boa a minha experiência de trabalho com eles lá. Também é uma honra muito grande para mim estar aqui compartilhando histórias com a Shima Ganguly, a convite de Flávio Conceição e Ellen Sarapek, para falar um pouco sobre o que estamos fazendo aqui no Senegal desde 1994. Estamos trabalhando continuamente desde então e o objetivo do nosso trabalho é uma intervenção através do Teatro Fórum pelos diversos países do Oeste Africano. Eu gostaria de começar a minha fala contando como eu conheci Augusto Boal. Foi uma história interessante, porque um dia eu conversei com ele por e-mail e ele disse que conhecia nosso trabalho. Conversamos por telefone algumas vezes e ele disse que queria nos enviar a Bárbara Santo para nos visitar. E a Bárbara veio e ficou uns 5 ou 6 dias. Nesse período, nós conversamos e ela ministrou uma oficina muito interessante na qual aprendemos mais sobre o teatro do oprimido e ela também nos mostrou que não estamos sozinhos, que estamos crescendo, que estamos vivendo numa família maior, que é a família do teatro do oprimido. Depois disso, ele me convidou para estar com eles na Conferência Mundial de 2003. Em 1998, tivemos a nossa primeira experiência com Teatro Fórum. Antes disso, a gente apresentava peças de teatro que eram seguidas de debate com um grupo de espectadores. Em 2000, tivemos a primeira oportunidade de entender o que significa o teatro do oprimido. E nós começamos a aprender os primeiros princípios do teatro do oprimido. Encontramos com Bárbara Santos entre 2001 e 2002. Nesse momento, ela nos ensinou a diferença entre teatro do oprimido das outras formas de teatro.
e nos ensinou também o significado de muitas coisas do universo do teatro do oprimido. Mas o mais importante que aprendemos foi que não estávamos sozinhos, que estávamos numa família maior de praticantes de teatro do oprimido, e foi através dela que aprendemos que o que nós fazíamos também era feito em muitos países. Nós encontramos Bárbara novamente e, dessa vez, foi a primeira vez que realizamos um programa para receber Augusto Boal aqui no Senegal. Ele nos informou que estava com problemas de saúde e que o médico não aconselhou a vir nessa ocasião, talvez uma próxima vez. Estávamos trabalhando muito com questões ambientais aqui. Tratava-se da poluição da nossa baía. Vivemos num local onde há muitos pescadores, pois a pesca é a principal atividade econômica. Todas as famílias vivem disso. Há muitas embarcações e muitas indústrias estavam destruindo o meio ambiente. Nossa população não acreditava que era a poluição que estava trazendo a pobreza. Acreditavam que havíamos feito algo de errado para nossos ancestrais. Quando nos dedicamos a apresentar nossas peças para mostrar que a responsabilidade era das indústrias, da população e dos governos, houve um processo de conscientização. Foi quando nós conseguimos apontar o problema real que estávamos enfrentando. Foi então que entendemos o que significa usar a ferramenta teatro. Nós apresentamos algo e depois da peça, nós não conversamos mais com a plateia. Dessa vez, as pessoas puderam fazer intervenções no palco e propor mudanças concretas. Foi muito interessante para nós conhecer essa ferramenta do teatro do oprimido e com isso começamos a ficar famosos na localidade. Nos apresentávamos num distrito num dia, no outro éramos convidados para nos apresentar em outro distrito. Em 6 meses, ficamos muito conhecidos. Foi uma enorme surpresa para nós. A partir disso, abrimos nosso centro de teatro e começamos a compartilhar essa ferramenta com outros grupos pelo país. Foi por isso que organizamos a primeira edição de Festival Senegalês de Teatro Fórum. Essa experiência ficou internacional na segunda edição, porque ficamos famosos na Europa também. Essa experiência foi divulgada em universidades e na imprensa. A partir de então, nós passamos a ser perigosos para o poder público, porque mostramos as responsabilidades dos governos. No teatro, as pessoas faziam intervenções no palco e os criticavam. Foi por isso que eles começaram a criar problemas para o nosso trabalho, chamando a polícia em algumas ocasiões para nos intimidar. Perceberam que não era algo natural, ou vindo dos ancestrais, mas tratava-se de algo organizado e que, se vivemos em pobreza, é simplesmente porque os governos e o poder público são responsáveis por isso. Dali em diante, começamos a ter muitos problemas com a polícia. Nos apresentávamos num lugar e a polícia estava com seu carro a 10 metros de distância. Um dia, fomos nos apresentar em Casamansa, e nessa ocasião, algo muito triste aconteceu no sul do Senegal. Lá, existe um movimento que objetiva a independência daquelas províncias do Senegal. Estávamos lá para nos apresentar e para fazer uma fala, pois nós tínhamos um programa para fazer intervenções nas chamadas zonas de conflito. Zona de conflito aqui na África não significa apenas 2 protagonistas em guerra, mas também há, nesses locais, práticas de animismo a fim de lidar com más energias que podem destruir a natureza. Zona de conflito também é um lugar com problemas com drogas e de problemas interpessoais. Este lugar era muito perigoso naquela época. Nós tínhamos um programa chamado Administração de Conflitos, criados por nós, pois nós tínhamos uma tradição de resolver problemas através de conversas. Então fomos lá, fazer teatro fórum. Um dia, enquanto estávamos nos apresentando, o exército veio e nos levou até a cidade de Sédio e fomos apresentados ao seu procurador.
fomos acusados de alta traição da República. Isso significa, em certos países, que poderíamos ser mortos. Eles nos acusaram de usar o teatro para treinar as pessoas para uma insurreição. Porém, todo o trabalho que havíamos realizado lá anteriormente nos salvou. Afinal, havia sido divulgado por toda a imprensa. A veracidade dessas acusações foi questionada e nos soltaram 2 dias depois. Um ano antes, nós havíamos feito uma turnê de teatro nessa mesma área para trabalhar com essa população sobre lavar as mãos. A questão é que lavar as mãos, além de significar tirar a sujeira, também é uma metáfora africana para dizer que alguém não fez algo ruim. Depois disso, retornamos a Dakar e fizemos uma nova organização do grupo. E naquele ano, nós começamos a trabalhar outras técnicas de teatro do oprimido, tais como Arco-Íris do Desejo e Teatro Jornal. Em 2010, também começamos a nossa primeira turnê pela Europa para nos apresentar em teatros, mas também em outros espaços, como escolas. Nós apresentamos a peça Uma Bahia Não é uma Lata de Lixo. Essa peça nos deixou muito famosos aqui no Senegal e foi a primeira vez que saímos em turnê pela Europa para nos apresentar. Então, voltamos ao Senegal e começamos a trabalhar sobre temas como apropriação de terras, apropriação de oceano, democracia participativa e sobre o orçamento nacional no Senegal e em outros países. Afinal, de onde é que vem o dinheiro usado pelos governos? Cristine comenta. Então, acho que aprendemos sobre os assuntos muito importantes com os quais vocês trabalharam no Senegal usando o teatro do oprimido. E como isso foi perigoso para vocês, como você nos contou no episódio de Casa Mansa. Mas agora, será que você poderia finalizar? Pois retornaremos para o debate daqui a alguns dias. Obrigado. Joe, sobre o Festival Internacional do Teatro Fórum, estamos entrando na 16ª edição, que seria este ano, mas que, por causa da Covid, adiamos para o ano que vem. A cada edição, o assunto principal é a resistência política e trabalhamos majoritariamente com grupos de ativistas e alguns outros movimentos de mulheres de esquerda aqui no Senegal e no oeste da África. Trazemos pessoas da Europa e de muitos outros lugares do mundo. É política e socialmente importante para nós que apenas a África providencie os recursos financeiros para realizar o evento. Não gostamos de cotizar ou de pedir que outros países deem dinheiro para participar. Todos os gastos são pagos por nós. É interessante porque o que costumava acontecer antigamente é que os europeus se veem como aqueles que doam aos outros países e agora nós organizamos algo na África que apenas os africanos é que dão. Para mim, isso é um simbolismo muito importante. Este ano, estamos trabalhando na relação Norte e Sul. Por que Norte se chama Norte? Por que Sul se chama Sul? Mas, por causa do Covid, não podemos realizar o festival. E faremos isso no ano que vem. Obrigado a todos. Cristine comenta. Muito obrigada. Que interessante. Vemos como você está envolvido em todas as atividades que organiza no Senegal, em Dakar, e que é muito importante ter uma visão política sobre qual é a posição da África e sobre o teatro do oprimido na África. E como o teatro pode ser uma ferramenta realmente importante para penetrar na política e questionar governos. Sabemos que o Senegal é uma democracia e vemos como, mesmo numa democracia, é importante termos movimentos como o Teatro do Oprimido e como o seu grupo. Estamos muito agradecidos pela sua presença, pela sua visão sobre a África, dar em vez de estar apenas recebendo, porque sabemos que isso é muito importante. Muito obrigada. Agora vou concluir essa mesa agradecendo de forma muito carinhosa e sincera os 3
debatedores que nós mostramos o quanto o teatro oprimido é uma forma usado de várias formas, cria um meio de resistência dentro de meios políticos tão distintos, né, como é na Índia, no Senegal e no Brasil, e mesmo em tempos de democracia ou não, o quanto essa forma de utilizar o TO e a arte do TO como uma ferramenta importante em termos de resistência e de atuação política no mundo de hoje. Agradeço a participação de todos mais uma vez e nos encontramos agora, nessa quarta-feira que vem, para o debate, às 10 horas da manhã. Quarta-feira será dia 21, acredito, dia 21 de outubro de 2020, 10 horas, horário de Brasília, do Brasil. Um abraço para todos.